E agora está na hora de iniciar aqui e bater um papo muito especial com um personagem muito marcante do futebol catarinense, campeão estadual, campeão de Série B, tem o seu nome cravado aí na história do futebol catarinense e do futebol nacional também. Por que não? Estou falando de Emerson Maria. Emerson, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Chico. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer muito grande estar falando com vocês. E o Emerson aí já antecipou, mas eu iria apresentar também. Chico Lins está aqui comigo, tudo certo, Chico? Grande abraço, Dudu Machado. Obrigado pelo convite para participar da entrevista, do bate-papo com o Emerson. O Emerson é um personagem, um amigo muito querido. Temos algumas histórias juntos e vamos talvez relembrar um pouquinho nesse espaço. Eu particularmente espero que ao longo dessa entrevista algumas histórias aí sejam contadas mesmo, porque até onde eu sei tem bastante resenha entre vocês dois. Mas Emerson, começando com a principal pergunta, não dá para fugir muito do assunto. Cara, queria que tu falasse um pouco sobre a tua ida aí à seleção pré-olímpica, a seleção sub-23, conclusão de um trabalho na Aparecidense e agora aí com o objetivo de disputar o Pan-Americano e tomara também as Olimpíadas 2024. Também te parabenizar já por esse feito e desejar uma boa sorte aí à frente da seleção olímpica do Brasil. Olha, Eduardo, eu estou realizando um sonho de infância, né? Eu, como todo menino de bairro, sonhei em ser um atleta de futebol profissional. Comecei no Figueirense com 8 anos de idade, fui até os 20 anos, né? Fui até o sub-20 na época. Na época chamava juniores, né? Hoje é sub-20. E aí, aos 23 anos, eu vi que não ia ser um grande jogador de futebol e resolvi para abraçar essa carreira de treinador, né? Então, são 27 anos como treinador, 28 anos, melhor dizendo, né? 28 anos como treinador de futebol, 17 como treinador de base, 11 como treinador profissional. E aí eu fui coroado agora com esse convite do Ramon, que é um amigo que eu fiz no futebol. No futebol, o Chico sabe disso. Você conta nos dedos os verdadeiros amigos que você faz, né? É um ambiente de muito oportunismo, é um ambiente insalubre. Vou ser bem franco para você. E o Ramon foi um amigo verdadeiro que eu fiz. Pude colaborar com ele no início dele, né? Participei da formação dele como treinador. Fui o primeiro treinador que ele trabalhou como auxiliar. Na época nós tínhamos uma comissão técnica Joinville fantástica, com o professor Sérgio Ramires, com o César Sampaio. E eu pude fazer uma troca de informações com o Ramon, né? Então, dali nasceu a amizade, a gente ficou mantendo contato durante esse tempo todo. E agora ele me fez esse convite que eu aceitei de imediato e vou trabalhar muito para honrar todas as pessoas que fizeram com que eu chegasse nesse momento. Tu e o Ramon trabalhando juntos ali na comissão técnica do Joinville 2014 conquistaram o título da Série B, né? Conquistamos o título da Série B de 2014. O Ramon foi uma figura fundamental, uma pessoa muito experiente, acostumado com momentos de pressão, né? E quando você briga lá em cima, como foi o caso do Joinville, que brigou desde o início da competição em G4 e depois para ser campeão, eu era um treinador ainda inexperiente, né? Era o meu segundo ano como treinador profissional e o Ramon, ele me passou muita tranquilidade, a gente morava junto no mesmo flat, então a gente conversava todo dia, coisas da vida também, ele me deu muito conselho para a minha vida que eu uso até hoje e é um verdadeiro amigo aí que eu tenho de futebol, pode ter certeza disso. O Emerson falou sobre essa questão dos amigos no futebol. Eu concordo plenamente com ele, porque passei pelo futebol, deixei bons amigos, poucos, mas bons amigos, né? E o Emerson é um dele. E sobre essa tua amizade com o Ramon, participei, até falando pro Dudu fora do ar, o Emerson, eu participei de um programa do Bola da Vez na ESPN com o André Plihal. Na época o Ramon estava muito bem no Vasco. E aí o Plihal me chamou para fazer a entrevista junto, porque queria alguém de Santa Catarina que conhecesse mais o trabalho, um pouco mais de perto o trabalho do Ramon. E eu fiz uma pergunta justamente sobre o Emerson Maria, qual tinha sido a importância do Emerson Maria na formação do Ramon. E Emerson, ele falou muito bem de ti e falou que o quanto ele aprendeu contigo. Isso é muito legal, né? Não, é legal, é uma coisa assim que é importante frisar, né? E eu uso muito essa frase. Eu tenho os amigos que eu vou tomar cerveja, tenho os amigos que eu vou jogar um futebol e tenho os amigos que vão trabalhar comigo, que servem para trabalhar comigo, né? Então, logicamente que esse convite não foi só porque a gente tem um laço de amizade, né? Foi porque Sem no dúvida, período, sem dúvida.
no período que a gente trabalhou, eu fui uma pessoa importante na formação dele, como ele foi para mim também. Foi um cara fundamental, né? E eu pude colaborar, porque o Ramon ele recém tinha acabado de encerrar a carreira de atleta, e o atleta ele tem uma visão diferente de um jogo de futebol. Como é que é uma preparação, como é que é gerenciar um grupo de 30 atletas, como é que é gerenciar uma comissão técnica. Hoje as comissões técnicas, né, Chico, elas estão muito grandes, né? Então, você às vezes o treinador ele gerencia, além do grupo de jogadores, mais 15, 20 pessoas, né, que fazem parte do staff. E ele percebeu que eu tinha um cuidado especial, né? Eu era muito detalhista. Eu sou uma pessoa muito detalhista, né? Tanto quando eu faço meu dia a dia de trabalho e também fora. Eu sou muito atento aos detalhes, né? E ele percebeu que esses detalhes eles são fundamentais. Então eu abri os olhos deles, né? Que o futebol ele não só se ganha com os jogadores dentro de campo. Os jogadores são importantes, mas há todo um preparo, há todo um cuidado antes para que você consiga o resultado final. Perfeitamente. E Emerson, agora voltando um pouquinho no assunto da seleção brasileira em si, queria que tu falasse um pouco pra gente da expectativa de trabalhar com jovens tão talentosos quanto tem essa seleção pré-olímpica aí do Brasil, né? Só para citar alguns nomes. Matheus Cunha, atual goleiro do Flamengo, tem João Gomes, Wolverhampton, Premier League, Andrei de Premier League, Vitor Roque, Maurício, enfim, diversos atletas, Danilo também Premier League, Danilo ex-Palmeiras. A tua expectativa e se tu tivesse aí que traçar um cronograma aí até o caminho das Olimpíadas, enfim, tu desse a tua expectativa de trabalho com esses jovens tão talentosos e dá para visar um título de Olimpíada na tua visão? Uma medalha de ouro em Olimpíada, né? Perdão. Olha, Eduardo, até eu tive uma conversa ontem com o Ramon, ele está começando a traçar o planejamento. É um grupo completamente novo, né? Se eu não estou enganado, somente 5 ou 6 jogadores são da Sub-20. Então é um grupo totalmente novo, vai ser um início de ciclo olímpico, né? E com poucos dias para trabalhar, vamos ter um amistoso fortíssimo. O Marrocos ele é o atual vice-campeão da África, né? O campeão é o Egito, dirigido por outro grande amigo que é o Rogério Micali, né? Então vão ser 2 amistosos fortíssimos. E o trabalho com esses atletas, ele faz com que você eleve o seu nível também, que esses atletas exigem mais de você. Então as informações têm que ser muito pontuais, as informações têm que ser muito acertadas, você tem que ser muito assertivo, porque como você falou, são jogadores que eles estão acostumados com alto nível, com pessoas super capacitadas no seu dia a dia, e para você ganhar a confiança desses atletas, você tem que mostrar também que você é capaz. Então, eu estou me preparando bem, estou agora assistindo os amistosos do Marrocos, né? Os últimos amistosos do Marrocos, estou assistindo a final da Copa Africana agora que eles fizeram contra o Egito, para que eu possa fazer um grande trabalho e agregar, né? E agregar e acrescentar no crescimento profissional desses jovens atletas. Ô Emerson, a tua dedicação na CBF vai ser exclusiva ou tu vai conciliar com algum trabalho em clubes? Pô, Chico, a tua pergunta é muito bacana, cara, até e serve para esclarecimento, né? Eu tô vendo em alguns órgãos aí que eu tô indo como auxiliar permanente. Isso aí não procede, tá? E não foi eu que passei essa informação e também nem o pessoal que trabalha na minha assessoria. Eu tô indo como um auxiliar pontual, um auxiliar pontual. Na CBF, ela instituiu alguns anos atrás, principalmente nas categorias de base, né, e na Sub-23, que o treinador ele tem um auxiliar permanente. O auxiliar permanente do Ramon é o atual treinador do Coritiba, né? Se eu não estou enganado, é o William Kozlovski, que é o treinador do Coritiba. Sim, atualmente está no Curitiba. E como ele está agora envolvido no Coritiba lá, ele assumiu como treinador interino, né? O Ramon fez esse convite para mim, mas mesmo o William indo, eu também iria, como outro membro da comissão técnica. Eu estou indo a princípio para esses 2 amistosos, né? E depois, quem sabe, né? Fazendo um bom trabalho, abrindo ali uma porta, pode ser que daqui a pouco eu possa ir para mais convocações e de repente até para alguma competição importante. Mas as portas para os clubes continuam abertas, Emerson. Não, exatamente. Para você ser convocado, para ir para essa função de auxiliar pontual, você tem que estar empregado numa outra equipe. Por exemplo, o Fernando Diniz ele vai levar
um outro treinador, parece que é o Dado Cavalcante do América de Natal, né? E só que o Dado não vai também ser auxiliar permanente, porque o Vai ser um Diniz ele tem auxiliar o auxiliar pontual. dele, vai como auxiliar pontual, o Diniz tem um auxiliar dele que provavelmente vai ser o Eduardo Barros, né? Que trabalha com ele no Fluminense. Então a CBF abriu esse leque aí, eu acho muito bacana fazer esse revezamento, fazer essa troca de informações. É importante pra caramba para um treinador, para o seu currículo, para o seu engrandecimento como profissional, né? Então a CBF está de parabéns com essa iniciativa. E Emerson, serve também como um intercâmbio, né? Para pegar novas ideias, conhecer novos conceitos, novos atletas. É algo realmente muito relevante. Exato, exato, né? E veio loco, né? E veio loco, então eu vou ver como é que é uma preparação de uma seleção brasileira. É completamente diferente do dia a dia do clube. Estava conversando com o Ramon ontem. Nós vamos ter que nos apresentar um dia antes, fazer o planejamento. São poucos dias de treinamento, é uma seleção completamente nova. Vão ser 2 amistosos de um início de ciclo. E quando você veste a camisa da seleção brasileira, o torcedor não quer saber disso, né? O torcedor quer saber também de resultado, de vitória, né? Então, além disso, você tem essa pressão de ir para a seleção e de ganhar os jogos. Perfeito. Emerson, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de carreira, né? Emerson Maria teve a oportunidade em 2012 de subir para o profissional do Avaí, campeão no primeiro ano, até em cima de mim, né, seu danado? Em cima de mim, naqueles 2 jogos finais, Avaí e Figueirense. Depois foi campeão brasileiro de 2014, essa Série B pelo Joinville. Um técnico com um trabalho muito bem feito na base do Figueirense e também na base do Avaí. Como é o gerenciamento de carreira no Brasil? Porque o futebol brasileiro, eu costumo dizer que é um triturador de treinadores. Como faz, claro que além de ganhar e ganhar títulos, mas como faz para sobreviver nesse mundo tão cruel de treinadores, Emerson? Chico, eu vou ser bem franco, vou ser bem franco com você, com todos aí, né? Foi uma coisa que eu não escolhi. Eu não escolhi, meio que eu fui jogado no barranco, né? Quando eu estava nova em 2012, eu fui, a princípio, eu era treinador da base, né, do Avaí. E o meu sonho como treinador de base era ser o melhor treinador de base do Brasil. E o treinador de base, ele tem a semana cheia para trabalhar, não tem as viagens, não tem a pressão, não tem a torcida te esperando no aeroporto, né? Não tem o grito de burro, não tem as reuniões com pessoas de uma diretoria que não tem o mínimo conhecimento, que cobram resultado e que não as mínimas condições de trabalho, né? E só que eu fui campeão. Eu lembro da conversa que eu tive com o Carlos Arini, né, com o Carlito. Carlito, E só grande para você Carlito ter Arini. ideia, só para você ter uma ideia, cara, o Chico. Após o título, no dia seguinte, eu falei, Carlito, se você quiser, eu volto para a base. Ele falou assim: você tá maluco, cara? Você tá louco? Você vai virar um cigano agora do futebol. Acabou, não tem mais volta, né? E aí eu contei muito com o alicerce da minha família, cara. Vou dizer para ti, cara, porque no começo é duro, é duro. Hoje eu tenho uma filha de 17 anos que eu tô 80 dias sem ver a minha família, sem ver a minha filha. Você é muito solitário. Você é muito solitário. Quando você ganha ou quando você está num momento de fama, você é cercado daqueles amigos oportunistas, né? Quando você está num momento ruim, ninguém aparece, ninguém te consola. É um mundo de muita cobrança. E eu tive até que buscar ajuda, Chico. Eu tive que buscar ajuda de coach, conversar muito com pessoas, com treinadores mais experientes do que eu, né? Para que eu pudesse dar uma retomada mental, cara. Teve um tempo atrás que eu estava muito enfraquecido mentalmente, vou te confessar. Até pelos trabalhos que eu peguei recentes, momentos de muita pressão, momentos de muita cobrança, o resultado não vinha, e eu sou um cara que eu me cobro muito, né? Então, o conselho que eu dou hoje, né, tem 51 anos, para os treinadores jovens que eu converso muito com o Raul Cabral, na minha opinião, hoje o Raul Cabral, ele é o melhor treinador de Santa Catarina, o Raul Cabral, né? E eu converso muito com ele. Raul, ele teve um insucesso agora no Exílio Luz, né? E você vê que o cara se abate um pouco. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, o tropeço ele me coloca na frente e eu nunca perco, eu sempre aprendo. Quando eu ganho, beleza, mas quando eu perco, eu aprendo, né? Então, é um aprendizado constante
E mais do que o trabalho técnico, mais do que você ter variedade de treinamento, ter variedade tática, você tem que ser um gestor de grupo. E hoje, como eu te falei, não só gerir jogadores, você tem que gerir todo o staff. Porque você, no final das contas, é responsável pelo resultado e pelo destino de várias famílias, né? Então você tem que ser um cara muito assertivo e muito equilibrado. Concordo em tudo que tu falou, Emerson. Até pela vivência, pouca vivência que eu tenho no futebol, é exatamente isso que o Emerson falou, cara. Tem que se ter também um preparo mental, né, Chico? É importante Muito. olhar para essa parte. Até alguns anos atrás isso era muito ignorado e até, de certa maneira, desprezado no futebol, mas é muito importante os clubes terem psicólogos, trabalhar com a parte mental dos atletas e treinadores. E Né? é muito importante também, né, Dudu e Emerson, é que os torcedores e muitos de nós jornalistas, a gente não sabe que tem um pai de família, um cara preocupado com a sua esposa, um cara preocupado com o seu filho, às vezes com o seu neto, e na hora do futebol, tudo pela paixão, que eu acho um absurdo, né? Acontece essas cenas que a gente vê no futebol, por isso que eu falei que o futebol tritura reputações, né? Mas, Emerson, o trabalho na Aparecidense pode ser uma retomada da tua carreira? Ô Chico, é assim, cara, eu te confesso também que até em alguns trabalhos que eu não obtive resultado, eu saí satisfeito com o meu trabalho, não com o resultado final, que é o que o pessoal vê, né? Então foi agora no Barra que eu participei de toda a montagem, nós começamos o trabalho do Barra em agosto do ano passado, né? Contratei junto com a equipe de trabalho lá todos os jogadores e o Barra conseguiu o objetivo de ter um calendário nacional, de disputar uma semifinal de campeonato catarinense. Quando eu passei na Chapecoense também participei da montagem, saí antes do final, né? Mas também participei da montagem do time que foi campeão da Série B. E aqui em Goiás é até legal, cara. Os ares de Goiás, ele me fazem bem. É verdade, tem bons trabalhos realizados aí, né? Eu trabalhei no Craque de No Catalão, né? Trabalhei no Craque de 2013. Catalão, 2013, onde nós chegamos numa fase importante da Copa do Brasil. Por um ponto não classificamos entre os 4 aqui do Campeonato Goiano. No Vila Nova foram 2 anos seguidos que a gente brigou pelo acesso da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro. 2017 e 2018. 2017 e 2018. 2018 faltaram 3 pontos e 2017 faltaram 5 pontos para a gente conseguir o acesso. E esse ano na Aparecidense nós chegamos num cenário que era de queda. Para você ter uma ideia, fazendo um comparativo com o Figueirense, né? Na 10ª rodada o Figueirense tinha 14 pontos e nós tínhamos 7. Nós precisávamos de 2 vitórias para sair da zona de rebaixamento. Nós éramos lanterna. E hoje nós chegamos com 2 rodadas de antecedência já livre, sem possibilidade de classificar, mas já com um calendário nacional ano que vem, de Série C, de Copa do Brasil e do Campeonato Goiano. Então, o trabalho aqui foi muito bem realizado e eu estou muito feliz. O técnico Emerson Maria, que livrou a Aparecidense de rebaixamento, vem uma série também de bons trabalhos, tanto no Barra quanto em suas últimas equipes. Mas, Chico, agora a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista, nosso tempo, infelizmente, é limitado. Pelo que eu conheci aqui do Emerson, tenho certeza que daria para ficar uma boa tarde aqui trocando resenha com ele, né? O Emerson é resenha fácil, né? Como a gente diz no futebol, é resenha boa, é aquele que a gente chama assim, esse cara é de verdade. Né? A gente sabe quando o cara é de mentira e quando o cara é de verdade. O Emerson é um cara de verdade, profissional e pessoa, um ser humano que eu tenho muito respeito e sempre em todos os times que ele está, eu estou lá torcendo. Que legal, que legal. E Emerson, agora para finalizar, a última pergunta que eu tenho para te fazer. Tu trabalhou já com o Firmino no Figueirense, trabalhou com o Luciano no Avaí. Tu acredita que a tua experiência, a tua longa experiência como técnico de base vai te fazer acrescentar algo para esses jogadores que tu vai trabalhar agora na seleção pré-olímpica? Não, exatamente. Exatamente. Eu acho que esse meu lado didático, né, de já ter trabalhado com categoria de base, vai fazer com que eu possa ajudar esses jovens jogadores. O jovem jogador, se ele não for vaidoso, se ele tiver vontade de trabalhar, ele tem tudo para ter um crescimento profissional. E hoje esses jogadores eles têm um preparo enorme, eles contam com staff de psicólogo, de personal trainer. Então são jogadores que eu tenho certeza que vão me receber de braços abertos e eu, da melhor maneira possível, vou procurar ajudá-los. Grande Emerson Maria. Emerson, muito obrigado por esses 25 minutos que tu disponibilizou, por topar falar com a gente. Um grande abraço e foi um prazer trocar essa ideia contigo, parceiro. Cara, eu que te agradeço, Eduardo. Parabéns para você, você tem um futuro enorme pela frente. E Chico, a recíproca é verdadeira, cara. Tu também é um cara de verdade, é um cara que eu admiro muito. Sempre falo
do período que a gente trabalha junto no Figueirense, a tua condução de grupo, a tua pessoa, teu caráter e o que é mais importante na nossa vida, né? O que vai ficar, né? O grande patrimônio nosso são o nosso caráter e a nossa família. E você é um grande pai de família, um grande filho, um grande marido, né? E um grande profissional. Pode ter certeza disso. Um grande abraço. Um abraço, meu querido, e boa sorte na seleção agora. Agora, torcendo mais ainda. Não, muito obrigado e vou arregaçar as mangas e vou procurar honrar todos vocês aí. Esse é o técnico Emerson Maria. O Giro Total vai para um rápido intervalo e já já voltamos.